Olha, os militares estão com medo. Pensa alguém que está com medo, são os militares. Porque desde que o Bolsonaro falou sobre pólvora, enfim, ele chamou o Joe Biden e os Estados Unidos para a guerra, desde que isso aconteceu, os militares estão assim, ó, caladinhos. Ninguém falou mais nada, você não vê mais general, nem os que eram do governo antes, você não vê, nem os que eram do governo antes, nem os do atual governo falando alguma coisa sobre essa declaração. Pode ver que ninguém comentou isso. Geralmente, quando o Bolsonaro falou alguma coisa, ainda mais alguma coisa que diz respeito a militares, eles comentam. Alguns repudiam, outros meio que tentam minimizar, mas comentam. Sobre isso, não, ninguém comentou nada. E aí, os militares resolveram acenar ao Joe Biden. Eles estão com medo. E o Bolsonaro, para piorar, ele mordeu a isca. O Bolsonaro mordeu a isca igual um peixe. Você coloca ali a isca e espera, e ele morde a isca. E o Bolsonaro mordeu já logo hoje de manhã. A notícia que os militares plantaram no Estadão, e essa com certeza, isso é notícia plantada. Isso foi ontem. E aí o Bolsonaro hoje de manhã, pá, mordeu a isca. Eu vou dar os detalhes sobre isso, mas antes, uma coisinha, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então se inscreve no canal. Que você se inscrevendo no canal, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente e mais gente vai ter acesso à verdade. Porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele trabalha com base em fake news, com base em mentiras. Então, pra gente quebrar as mentiras no meio, um segundinho, se inscreve no canal. E ó, além de fazer oposição ao Bolsonaro, aqui no YouTube a gente faz também, ó, nas ruas. Esse é o nosso outdoor que a gente colocou na semana passada em Florianópolis. Vai ficar lá por um mês, aí a gente muda a arte. Olha só que legal. Tem até vídeo, ó. Aí, pessoal, mais um outdoor do canal Plantão Brasil em Florianópolis, Trevo da Seta. Parabéns ao Thiago, parabéns a todos os membros do canal. Vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles. O vídeo foi feito pelo João, que é inscrito do canal, e tem outro, que é o do nosso painel de LED também, lá em Florianópolis. Opa. Olha só que legal. Esse painel de LED fica na rua Eurico Dutra, lá pro número 1000 em Florianópolis, e o outdoor fica no Trevo da Seta em Florianópolis. Quem quiser ajudar com essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Aí você clica e você está ajudando. Então, no primeiro comentário deixa o PicPay, Apoie-se, conta bancária. E aqui vão aparecendo outros outdoors que a gente tem. E também continuamos com os carros de som. Amanhã vai ter vídeo de mais carro de som. Mas agora vamos falar sobre... e se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever, hein? Agora vamos falar sobre qual foi a isca que os militares jogaram que o Bolsonaro, ele mordeu. Olha só, eu até expliquei aqui num vídeo hoje e expliquei em vídeos anteriores que o Bolsonaro na área ambiental, ele tá com um problemão. O Joe Biden até falou, eu vou angariar com vários países 20 bilhões de dólares e vou oferecer para o Brasil para cuidar da Amazônia. Se não quiser, vai ser sanção comercial. A gente vai sancionar o Brasil até que eles aprendam. Tá, ok, o Bolsonaro chamou pra guerra, tudo, os militares ficaram apavorados, porque quem vai pra guerra não sou eu, não é você, a não ser que você seja militar, quem vai pra guerra são os militares, os da ativa, eles que vão pra guerra. Aí se der alguma coisa muito errada, aí chamam os reservistas, mas são eles que estão apavorados. E aí eles soltaram uma notinha no Estadão. Isso foi notícia que vazaram. O quê? Os militares estavam... tem um consórcio que é o Amazônia Legal. E o presidente disso é o Mourão. E o Mourão, ele fez um documento que prevê expropriação de terras de quem desmatar. Eu vou dar um exemplo. Ó, aqui tem uma área que é muita floresta, o cara cortou a floresta toda e fez uma fazenda. Foi plantar soja ali. O que propõe o documento feito lá, o líder disso é o Mourão. Vamos tirar isso e expropriar essa terra. Quer dizer, a terra não vai mais ser dele, ele vai perder a terra porque não era dele antes. Obviamente, ele cometeu crime, está desmatando. Então, não era dele, ele vai perder. Tá. Também eles preveem várias outras coisas, que o governo consiga controlar quais são as ONGs que estão atuando na Amazônia, como elas estão atuando, algumas ações para fortalecer as ações do Exército lá contra o desmatamento. São várias ações que prevêem esse documento. Tá, e aí vazaram isso para o Estadão. Veja bem, quem está no consórcio Amazônia Legal são os militares, todos os membros são militares, eles com o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. Esse documento seria levado para os ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, para eles debaterem, e depois iria para o Bolsonaro, para o presidente, para ele sancionar, assinar se sim, se não, enfim, decidiriam isso. Só que
Quando vazou para a imprensa, o Bolsonaro, obviamente, ele é contra. O Bolsonaro está com os ruralistas que estão colocando fogo na Amazônia são bolsonaristas. O Bolsonaro está incentivando o fogo. Lembra do Dia do Fogo? Foi incentivado pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro é quem está cortando toda a fiscalização. Inclusive hoje, no vídeo de manhã, eu mostrei um tweet da vice-presidenta dos Estados Unidos, falando que olha, é o Bolsonaro quem está incentivando isso, ele está incentivando. Então, lá nos Estados Unidos, eles sabem, ok? Eles sabem o que está acontecendo. Aí os militares querem mostrar, olha, eles também sabem tudo, não pense que os norte-americanos não têm informação do que está acontecendo no Brasil. Eles têm relatório de inteligência de absolutamente tudo. Inclusive, uma época atrás, eles espionavam o pessoal do Brasil e do resto do mundo. Isso não é que não estão espionando nesse momento o Bolsonaro e os outros. Então eles sabem muito bem o que está acontecendo, quem está destruindo, quem não está, por qual motivo sim, por qual motivo não. Tá, aí ele está mostrando, ó, nós militares estamos tentando salvar a Amazônia. Vamos ver a opinião do Bolsonaro? Aí o Bolsonaro já logo de manhã falou, não, eu sou a favor da propriedade privada. Quem fez isso aí vai ser demitido. E se for uma pessoa indemissível, aí vamos ver de outro jeito. Quer dizer, o Bolsonaro ficou bravo, o Bolsonaro mordeu a isca. Os militares queriam mostrar o quê? Olha os norte-americanos, olha Joe Biden. Nós estamos até tentando, ó, a gente está tentando fazer algumas ações para evitar o desmatamento. Veja, não somos nós. Então, se o Bolsonaro quer ir para a guerra, nós não queremos. Estamos aqui quietinho. Quem está falando de pólvora é ele. Estamos até, ó o documento aqui, estamos até tentando melhorar aqui um pouco a situação. Quem não quer, ó, quem não quer, vai atrás dele, do Bolsonaro. E o Bolsonaro mordeu a isca, mas mordeu direitinho. Aí ele falou, não sou comunista e socialista, propriedade privada para mim é sagrada. É engraçado, propriedade privada é uma coisa. Outra coisa é você ter uma fazenda, aí o cara tem a fazenda ali, a propriedade privada dele, e aí ele chega e fala, pô, mas espera aí, em volta da minha fazenda tem não sei quantos hectares de árvore. Pô, e se eu cortar essas árvores todas? Não vou cortar, vou tacar fogo nas árvores. Aí depois, quando não tiver lá nada, eu vou lá e planto e vira a minha fazenda, fica 10 vezes maior. Ou grileiros. Grileiro é o quê? É o cara que pega e invade uma terra que não é dele, a terra é pública provavelmente, às vezes é pública, às vezes ele invade mesmo sem ser dele. E aí ele faz um documento falso, o nome é grileiro, porque os documentos, eles deixavam os documentos na gaveta com grilos. Aí o grilo cagava o grilo, e o documento ficava com aquela aparência de um documento velho, envelhecido. Aquilo era cocô de grilo. Por isso que chama grileiro, essa é a origem do nome. Aí os caras, imagina, ele faz um documento falso, uma escritura falsa, dizendo, ah não, esse documento é da minha família desde 50 anos atrás. Tá aqui ó, o documento. O documento é novo, tá com cocô de grilo, é isso. Por isso que o nome é grileiro, é ilegal, isso é crime. Tá? Aí o documento do consórcio Amazônia Legal diz, olha, vamos pegar quem fizer isso e vamos perder as terras. Eu, Thiago, sou completamente a favor. Inclusive, se fosse eu, ou quando a esquerda voltar ao poder, eu vou ficar enchendo o saco do pessoal da esquerda, falando, olha gente, pega a imagem de satélite de 2010 e pega a imagem de satélite de 2019 e depois do ano que for. Fala, aqui era floresta, não é mais. O que é aqui agora? Ah, mas agora aqui em 2022 é fazenda. Tira. Quem quer que seja que tá lá, tira, porque era floresta. Se o cara tá plantando ali onde era floresta, muito provavelmente ele foi um dos que ajudou a colocar fogo lá. Ou, se não foi ele tá se beneficiando, que ele invadiu uma área que não é dele. Porque ali era floresta. A floresta não é do fazendeiro. A propriedade privada do fazendeiro vai até onde tem o murinho dele ali, onde tem escritura. Onde não tem mais, aí é o quê? É grileiro, ou é o cara que fez o desmatamento para invadir terra que não é dele. Assim como eles fazem com terra de indígena, estão fazendo com Pantanal, estão fazendo com tudo, e o Bolsonaro incentivando. E aí o Bolsonaro, ele é a favor disso, é claro que ele é a favor. O Bolsonaro está com os ruralistas, ou algumas coisas que o Bolsonaro faz mostram claramente que ele está com os ruralistas. Por exemplo, quando o Bolsonaro acabou com os estoques reguladores de arroz, de feijão, de soja, de várias coisas. Quando tinha um estoque, aí tem uma escassez de arroz, o preço não subia. Por quê? Porque tem um estoque regulador. O estoque regulador geralmente dava para entre 15 dias a um mês de consumo do país inteiro. Quer dizer, isso é mais do que o suficiente para que, se há uma escassez temporária, volte ao normal. Só que o Bolsonaro fez o quê? Não. Tirou o estoque regulador e ainda falou, ó, vocês de agora em diante podem exportar para o exterior o quanto vocês quiserem, não tem mais limite. Se você quiser pegar todo o arroz que você produz e exportar para os chineses, exporta tudo. Não, mas o brasileiro vai passar fome e vai ficar sem arroz. Que fique. Claro que não fazem isso, a parte fica para o mercado interno, porque eles lucram isso, mas
para lucrar, para não deixarem de ganhar, a gente está pagando no arroz 30, 35, 40 reais por 5 quilos de arroz. Por quê? Porque é o mesmo preço que não é o mesmo preço, os chineses estão pagando menos lá, viu? Estão pagando bem menos que a gente, mas é para que vale a pena para eles venderem para o mercado interno em vez de exportar tudo. É isso que está acontecendo e graças ao Jair Bolsonaro. Então, os norte-americanos não pensem que eles não sabem, eles já sabem e os militares estão dando a isca para o Bolsonaro morder. Uma ele já mordeu. Espere, virão mais iscas nas próximas semanas, ou nos próximos dias talvez. Eles vão dar dicas para que todo mundo veja, ó, é o Bolsonaro o problema. Não são os militares, não é isso, não é aquilo, é o Bolsonaro. E os militares, eu até falei aqui, eles já estão pensando em desembarcar do governo Bolsonaro, ó, faz um bom tempo. E aí eles até anunciaram, vamos agora começar a falar mal do Bolsonaro. Vários começaram a falar mal do Bolsonaro e vários começaram a ligar entre si e falar, ó, vamos preparar o desembarque. Só que o Trump perdeu a eleição, tem gente que ainda fala, eu vi até comentários no último vídeo, mas Thiago, parece que o Trump vai tentar alguma coisa. Gente, a chance do Trump é zero. A fraude que ele alega não existiu. Já coloque na sua cabeça, o Joe Biden vai ser o novo presidente a partir do dia 20 de janeiro, que por acaso é meu aniversário. O Joe Biden será o novo presidente da República dos Estados Unidos. Aí, o que acontece é o seguinte, quando teve a eleição e o Trump perdeu e o Bolsonaro começou a fazer uma abobrinha atrás da outra, os militares falam, se a gente desembarcar do governo agora, a chance do Bolsonaro mandar a gente para uma guerra, para retalhar a gente, é gigantesca. O Bolsonaro já está até dando a dica, falou de pólvora, falou disso, falou daquilo, então os militares falam, vamos continuar no governo e mostrar que a gente não tá com o Bolsonaro, que ó, nesse padrão aí, nesse quesito aí, que é o meio ambiente, estamos contra. Ó, o alvo de vocês é o Bolsonaro. Por quê? Como eu falei aqui, hoje mesmo, os Estados Unidos querem guerra, o negócio deles é guerra. E o Bolsonaro, pô, se tem alguém que é um inimigo perfeito para guerra, é o Bolsonaro, porque, eu vou fazer uma guerra lá contra a Venezuela, tá, até eles conseguem, eles conseguem manipular toda a opinião pública para fazer essa guerra, mas até fizeram pesquisas nos Estados Unidos, vai ter que manipular muito para fazer uma guerra na Venezuela, que a maioria é contra. Eles não querem mandar os amigos deles para ir lá pegar o petróleo do Maduro. Não querem. Mas, para salvar o meio ambiente de um pseudo-ditador, e ó, para pintar alguém como ditador é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo na mídia. Para salvar o meio ambiente de um pseudo-ditador fascista, que é homofóbico, tem 1 trilhão de declarações horríveis do Bolsonaro, várias, que fez piada da morte das pessoas, quando bateu 10 mil mortes falou e daí, que fala que não é coveiro. Olha, para isso, aí é muito mais fácil manipular a opinião pública e inventar uma guerra. Inclusive nesse quesito de guerra, tem algumas coincidências aí no mundo inteiro. Poucos líderes mundiais não reconheceram o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. São eles, Bolsonaro, Vladimir Putin, da Rússia, o Xi, da China, e o Erdogan, da Turquia. Eles não reconheceram o Biden ainda como presidente. Você fala, mas peraí, por que a Rússia, a China e a Turquia não reconheceram o novo presidente? A Turquia, por conta da Síria. O Trump tirou as tropas norte-americanas da Síria e abriu espaço para a Turquia invadir. A Turquia quer o quê? Quer redividir o território da Síria e ficar com uma boa parte. A Turquia, até o comecinho dos anos 2000, a Turquia era tratada como o país mais pobre da Europa. Era isso. Tem a Europa toda e tem ali, ó, na Europa, menos de 10%, se eu não me engano, é 2% do território da Turquia fica na Europa, o resto é considerado Ásia. Mas a Turquia quer a Europa, vamos trazer eles para cá, mas são os pobrezinhos daqui. A Turquia pensou, eu quero ser o pobrinho da Europa, que eles me tratam como pé rapado, ou eu vou ser o país mais aberto, com melhor condições de vida do Oriente Médio? Eu vou ser estrela no Oriente Médio, não vou ser um pé rapado na Europa. A Turquia mudou completamente a geopolítica que eles fazem, a política internacional deles, com o Erdogan, que é o presidente. Quando o Trump tirou as tropas na Síria, que foi logo depois do encontro com o presidente da Turquia, ele falou, o Trump é meu amigão, só que agora o Trump tá perdendo. E os Estados Unidos voltam pro jogo. Não pense que os democratas vão fingir que a Síria não existe mais, como o Trump fez. Na Rússia, olha o que aconteceu. Lembra da Crimeia, que teve até guerra lá? O Trump entrou e esqueceu completamente. Quem é Crimeia na fila do pão? Tchau, Crimeia. Os democratas, o Joe Biden não vai esquecer, ele vai em cima
da Crimeia. E a China não se sabe ainda. Eu li várias matérias de jornais dos Estados Unidos, eles não entendem por que a China está relutante em reconhecer o Joe Biden. Eles não entendem. Eles falam, mas por quê? O Trump fazia tanta coisa contra a China, então eles acham que é por conta da China ser muito parceira da Rússia, mas ainda assim não faz sentido. E outro é o Bolsonaro. O Bolsonaro agora a gente viu por quê, já até chamou o Joe Biden para a guerra. Falou que tem um candidato aí, acabou a saliva, vamos com pólvora. Só tem uma coisa, ele vai mandar o exército do Brasil para lá para fazer o quê? Para pintar as árvores, para pintar o rodapé lá, para pintar o meio-fio, que é isso que os militares fazem aqui no Brasil, que ficam carpindo mato, pintando o meio-fio, ou vai mandar os generais lá para falar, olha só os militares americanos, o tamanho da pensão das minhas filhas, porque muita gente não sabe, mas o governo brasileiro aí, eu e você, porque é com o nosso dinheiro, lembre-se sempre disso, é com o nosso dinheiro, o governo brasileiro gasta 3 vezes mais em pensão para pagar filhas de militares do que em pólvora, do que em armamento, em melhorar as condições do exército. Sabia disso? Então a gente está sustentando bilhões por ano, é muita grana, dinheiro, meu dinheiro, seu por ano, que vai para filhas solteiras de militares. E a maioria delas, não é uma ou outra não, a maioria delas é casada, mas não se casa no civil, que deveria ser proibido, deveriam ser obrigadas a devolver tudo, não se casa no civil, pra quê? Pra continuar solteira. Maite Proença é uma, casou, ficou anos casada, teve filho e tudo mais, mas não casou no cartório. Pra quê? Pra não perder a mamata, porque senão perde a mamata. Então, a única coisa que o militar brasileiro tem mais que o militar americano é isso, a mamata. A mamata nos militares brasileiros é capaz dos americanos não quererem guerra, que vão falar, vamos contaminar aqui nossos militares, eles vão ficar mal acostumados. Se os brasileiros falarem o tamanho da mamata que é lá no Brasil, os militares aqui nos Estados Unidos vão falar, ô Biden, me dá um carguinho aí. A única chance do Bolsonaro salvar é essa. Mas brincadeiras à parte, é isso que está acontecendo. O Bolsonaro mordeu uma isca e vai ter mais isca para o Bolsonaro. Espera. Eu vou contando aqui quando tiver mais iscas. E gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima desses assassinos. Falou!